capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, capítulo 6, portanto, do versículo 1 ao versículo 15. Nós passamos diretamente para o versículo 54 e seguimos aí a nossa leitura. Vamos ler o que diz o texto bíblico. Atos diz assim, Atos capítulo 6. Nesse meio tempo, enquanto o número de discípulos crescia bastante, surgiu certo ressentimento entre os crentes de fala grega, os helenistas, contra os crentes de fala hebraica, porque as viúvas gregas estavam sendo discriminadas na distribuição diária da comida. Os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é certo que abandonemos nossa responsabilidade na pregação e no ensino da palavra de Deus para administrar a assistência aos pobres. Por isso, amigos, escolham 7 homens dentre vocês, em quem todos confiem e que sejam cheios do Espírito Santo e de bom senso, e lhes designaremos essa tarefa. Assim, continuaremos com a tarefa de que fomos incumbidos, a oração e o anúncio da palavra de Deus. A comunidade concluiu que era uma grande ideia. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, Nicolau, convertido ao judaísmo de Antioquia. Feita a escolha, a comunidade apresentou-os aos apóstolos, que orando impuseram as mãos sobre eles e os comissionaram para aquela tarefa. A palavra de Deus prosperava. O número dos discípulos em Jerusalém crescia dramaticamente. Além disso, um grande número de sacerdotes passou a seguir a fé. Estevão, cheio do poder e da graça de Deus, realizava obras maravilhosas entre o povo, sinais inconfundíveis de que Deus estava entre eles. Mas alguns homens das sinagogas, cujos membros eram escravos libertos, sirineus, alexandrinos e gente da Cilícia e da Ásia, passaram a atacá-lo, a fim de impedir seu trabalho. Entretanto, eles não eram páreo para a sabedoria e a força com que Estevão falava. Por isso, subornaram homens para que dissesse a seguinte mentira: nós o ouvimos amaldiçoar Moisés e Deus. A denúncia incitou os ânimos do povo, de seus líderes e dos mestres religiosos. Eles agarraram Estevão e o levaram perante o concílio. Apresentaram testemunhas subornadas que diziam: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei de Deus. Até o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré destruiria este lugar e que daria fim a todos os costumes instituídos por Moisés. Os membros do concílio olharam para Estevão e não conseguiram mais tirar os olhos dele, porque seu rosto parecia o rosto de um anjo. Mal ele acabou de falar, o povo deu vazão à fúria, com vaias, assobios e ofensas, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, nem prestou atenção. Versículo 54, eu leio agora. Nem prestou atenção, tinha olhos apenas para Deus, porque eu estava vendo em toda a sua glória, com Jesus ao lado. Ele exclamou: vejo os céus abertos, e o Filho do Homem ao lado de Deus. Gritando e vaiando, a multidão arremeteu contra ele, como um estouro de boiada. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram. Os líderes pediram a um jovem chamado Saulo que tomasse conta das roupas dele. Enquanto as pedras caíam como chuva, Estevão orava: Senhor Jesus, recebe meu espírito. Em seguida, ajoelhou-se e orou alto bastante para que todos ouvissem: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Foram suas últimas palavras. E depois ele morreu. E Saulo estava ali, comemorando com os assassinos. Versículo 1 do capítulo 7. Amém. Ore comigo, ore a Deus junto comigo, por favor. Senhor, nós queremos que esse instante
de meditação da palavra, em que nós ruminamos a palavra, para que ela repercuta em nós, para que ela tenha ecos dentro da nossa vida prática, dentro dos nossos pensamentos, para que essa palavra ela possa reverberar na forma de apelos. A gente precisa disso. Nós nos colocamos diante do Senhor com essa expectativa. Eis aqui o nosso coração hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu chamei essa reflexão de como viver depois de um ressentimento. Porque um ressentimento não é apenas uma mágoa. O ressentimento não é apenas uma dor provocada por alguém. É mais do que a decepção que alguém te causou. É mais do que a frustração que alguém causou em você por não realizar as suas expectativas, ou por ter sido ingrata, ou por ter sido alguém que te deu menos do que você achava que merecia, na forma de lealdade, de amizade, de amparo, de cuidado. Não, ressentimento não é isso. Ressentimento não é a mágoa, mas é o que nós fazemos com a mágoa. Ressentimento é uma escolha de como viver depois de magoado, depois de magoada. A isso nós chamamos de ressentimento. E eu gostei muito do modo como o poeta Vinícius de Moraes, na composição de Tom Jobim, uma música que vocês devem conhecer bastante, Água de Beber, o modo como ele trata sobre o ressentimento, sobre essa dificuldade, essa crise que nos acompanha, que nós chamamos de ressentimento. E eu pedi ao Márcio Cardoso que cantasse para nós Água de Beber, e ela pode ser projetada aí enquanto o Márcio está cantando, por favor. Eu quis amar, mas tive medo, e quis salvar meu coração, mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Eu sempre tive uma certeza que só me deu desilusão. É que o amor é uma tristeza, muita mágoa demais pra um coração. Água de beber, água de beber, camará. 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 Obrigado, Márcio. Ressentimento é a mágoa que não se quer esquecer. É uma opção que se faz. É a maneira como a gente escolhe viver a partir daquilo que nos causou dor. E essa narrativa que nós acabamos de ler, ela é uma narrativa do ressentimento. É uma narrativa sobre ressentimentos, sobre modos diferentes da gente enfrentar os nossos desencontros. A história começa assim, começa com um desencontro no meio dessa igreja que dá os seus primeiros passos, que se organiza e que cresce muito rápido. Eles não se entendem, e no processo de fazer justiça, de cuidar daqueles que precisam de ajuda, das viúvas, as viúvas
estavam entre os grandes carentes de uma comunidade, porque você imagina que era uma sociedade marcada pela guerra. E certamente uma das principais consequências numa guerra, onde os homens morrem facilmente, é o número de viúvas. E viúvas desamparadas, numa cultura como aquela, uma mulher que perde o seu marido, perde o seu sustento. Eram as viúvas e os órfãos, as grandes consequências, as mais funestas daquela sociedade. E eles, no cuidado com as viúvas, cometem injustiça e criam ressentimento. E respondem a isso, respondem da maneira mais bela, respondem encarnando a solução, separando os melhores nomes entre eles para resolver o problema dessas viúvas que não estavam sendo devidamente atendidas. Mas também há o ressentimento dos membros da sinagoga, que não sabem o que fazer com aquela pregação desconcertante de Estevão. Estevão prega e desmonta todo o modelo de fé que eles tinham. A vida inteira eles fizeram do templo a grande manifestação de Deus, e aí vem Estevão e começa a dizer que Deus não mora no templo, que o templo é bom, que o templo tem o seu valor, mas que Deus é maior do que o templo. E eles ficam enfurecidos, ressentidos também. E o modo como eles reagem a essa dor, a esse desencontro com Estevão, é o do ressentimento. A cena que chama a atenção, descrita por Lucas, é que os membros do concílio, quando olham para Estevão, não conseguem tirar os olhos dele. E a descrição é belíssima, é de que Estevão tem o rosto como de um anjo. Como será o rosto de um anjo? Mas deve ser um rosto bonito, deve ser uma expressão de graça, de beleza, de integridade, de santidade talvez. Mas apesar de Estevão ter rosto de anjo, ele é demonizado pelo ressentimento. Vai aqui um bom conceito de ressentimento. O ressentimento tira de nós a capacidade de ver Deus nas pessoas. Ele sequestra os nossos olhos, e os nossos olhos não conseguem ver Deus nem quando Deus aparece. Não conseguem ver o divino nem quando o divino resplandece diante de nós. O texto também diz que Estevão prega, e o discurso de Estevão é belíssimo. Nós não lemos aqui, ele era bastante longo e não era o foco da nossa reflexão. Mas a pregação de Estevão é grande, é cheia de argumentos. Ele vai de Gênesis até Jesus e apresenta as suas razões, uma pregação boa de se ouvir, mas eles, diz o texto, não têm ouvidos para Estevão. Eles não têm ouvidos, e Estevão percebe e se queixa disso, ainda faz a denúncia. Vocês estão agindo como agiram a vida inteira com os profetas. O ressentimento de vocês rouba de vocês o coração. Vocês perderam o coração, e porque perderam o coração, não conseguem me ouvir. A coisa mais terrível, mais patética que existe numa relação é quando o outro não tem ouvidos para você. E tudo que você disser parece não significar absolutamente nada. Você está ali apresentando as suas razões, mas enquanto você apresenta as suas razões, o outro já está pensando em qual a resposta que ele vai te dar. Não tem ouvidos, perdeu o coração. É o ressentimento. Mas não apenas isso, o ressentimento, ele parece ser uma escolha de não enfrentamento do problema. Parece ser uma escolha de não enfrentamento da dor, de fuga da responsabilidade. O ressentido, ele é alguém que prefere manter o seu algoz. Ele prefere manter alguém culpado, porque se ele conseguir manter alguém sob a culpa, ele não tem que assumir a responsabilidade pelo seu destino. Ele prefere dividir a responsabilidade do seu destino com um algoz, com alguém que lhe ofendeu, com uma mágoa, com uma decepção. Ele prefere se agarrar a essa mágoa do que ele se libertar e enfrentar a vida, encarar a sua responsabilidade de existir. A igreja reage de uma forma, a sinagoga reage de outra forma.
E a minha proposta com essa reflexão é sugerir, quem sabe, algumas atitudes que podem destravar essa armadilha que é o ressentimento. Essa possibilidade trágica da nossa vida, que é se ressentir, que é se manter na mágoa, na frustração, que é se manter no papel de vítima, que é se manter na amargura. Há algumas possibilidades, eu quero sugerir duas, olhando para esse texto. Primeiro, não há erro ou mágoa que nos dispense de ser construtores do nosso destino. Isso pode soar a princípio como uma má notícia para você e para mim, para nós. A má notícia de que a nossa queixa, por mais justa que seja, a má notícia de que a nossa amargura, por mais procedente que ela seja, não é bastante para tirar de você a responsabilidade de construir o seu próprio destino. Parece ser esse o anúncio do Evangelho para nós. O perdão é mais do que uma sensação agradável. O perdão é o enfrentamento da sua responsabilidade, é assumir. Porque uma vez que você libera o seu ofensor, não há mais alguém com quem dividir a culpa do que está acontecendo com você. E parece que é isso que nos prende à mágoa. Parece que é isso que nos faz aderir à amargura. A gente adere, por mais sofrimento que cause, por mais desgosto que nos cause, a gente prefere aderir à mágoa e ao desgosto do que abrir mão. Porque abrir mão significará que ninguém mais vai dividir a culpa com você. Agora você é o responsável. Agora está com você. Siga em frente, construa o seu destino, resolva o seu problema. A batata quente está na sua mão. Ela é sua, ela é minha. Não adianta ficar se queixando. E olhando para a igreja, a solução que eles constroem, ela tem esse significado. Eu acredito que ela é uma mensagem para nós. Eles escolhem, dentre eles, aqueles que seriam os melhores. Não necessariamente os mais capazes, os mais produtivos, os mais eficientes. Não. Mas aqueles que tinham mais força, eu diria força espiritual. Tinha uma presença significativa entre eles. O texto estabelece essa ênfase, não sou eu que estou dizendo, eu não estou inventando isso aqui. O texto diz que tinham que ser homens cheios do Espírito Santo e de bom senso, gente que tinha gravidade no meio da igreja, que tinha peso, gente que tinha uma presença que fazia a diferença. Eles escolhem essas pessoas para que elas administrem a tarefa de tornar a distribuição dos alimentos entre as viúvas mais justa. Então, a solução é encarnada. Eles resolveram o problema encarnando a solução, escolhendo a eles mesmos como a saída da crise e do problema. E as nossas escolhas, eu quero repetir esse raciocínio, com frequência são relutantes, com frequência são vitimistas e ressentidas. Como é fácil a gente optar pelo vitimismo? Como é fácil? Porque o vitimismo, ele é sempre cheio de razão. Não vai faltar nunca culpados para você condenar, nem mágoas para você abraçar. Nunca vai faltar. Se tem uma coisa que você não vai encontrar nessa vida, é um vitimista sem uma boa razão. Todo vitimista tem uma história boa para te contar. E tem uma história de tirar o fôlego, nos mínimos detalhes. Uma história que é ressentida, revisitada, repensada, assumida, ela é abraçada, por isso ela tem detalhes, ela tem argumentos. O vitimista, ele te convence rápido
a ter dó dele. O vitimista te convence rápido a ter raiva dos seus algozes, daqueles que o ofenderam, a se revoltar junto com ele. Se você gastar alguns minutos ouvindo o discurso de alguém que se vitimiza, facilmente a amargura dele vai chegar em você, vai te contagiar. Agora, a coragem de assumir a solução, ela é surpreendente. É uma alternativa arriscada. É menos arriscado fechar o coração. É menos arriscado abraçar a amargura. É menos arriscado se ressentir. Assumir o seu destino e dizer: vou construir a saída, vou viver, vou amar, vou seguir em frente, vou retomar aquilo que eu posso fazer, vou estender a mão, vou resolver o problema. É arriscado e é surpreendente. É o que a história diz. Eu acho que é um acontecimento, novamente, que Lucas não coloca aqui ingenuamente. Ele coloca porque tem um significado para nós. É curioso que os apóstolos fazem o seguinte raciocínio. A primeira grande decisão institucional tomada pelos apóstolos foi um fiasco. Ela não se justificou. Primeira grande decisão: escolher outras pessoas para que eles se dedicassem à palavra. Um belíssimo fiasco, um maravilhoso fiasco. Virou essa decisão dos apóstolos. Porque as pessoas que eles escolhem se tornam aquelas que vão anunciar a palavra. Elas são escolhidas para que eles se dediquem mais às palavras. E elas que se dedicam às pessoas e resolver os seus problemas é que se tornam, no primeiro momento, os grandes porta-vozes do Evangelho. O destaque nesses próximos capítulos não serão de Pedro, João e Tiago e os outros apóstolos. O destaque não será deles, o destaque será de Estevão e Filipe, que encabeçam a lista daqueles que têm que resolver o problema institucional do cuidado com as viúvas. Os primeiros grandes pregadores são eles. Ora, quem deveria ser o primeiro mártir porque não para de pregar o Evangelho? Um dos apóstolos. E quem foi o primeiro mártir? Estevão. E o texto diz que ele era um pregador irresistível. Irresistível. E quem deveria ser o primeiro a pregar o Evangelho fora de Jerusalém, cumprindo o versículo 8 do capítulo 1, de ser testemunha em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra? Quem deveria ser? Qual era a lógica? Por coerência, quem deveria ser o primeiro a pregar o Evangelho fora do quintal judaico? Um dos apóstolos. E quem foi o primeiro? Filipe, que prega para os samaritanos, e aí os apóstolos é que tem que correr atrás das consequências da pregação de Filipe e ajustar e verificar se está tudo dando certo lá em Samaria. É Filipe, aquele que prega para o etíope, que está em viagem. Portanto, a escolha que eles fazem de encarnar a solução, de encarnar a saída, de encarnar a construção do destino, do próprio destino, ela é surpreendente. Não se esconder no ressentimento é surpreender-se com o destino. Não se esconder no ressentimento é potencializar o futuro, é alargar horizontes. Pode parecer arriscado dar a cara a bater novamente, pode parecer arriscado perdoar e seguir em frente, pode parecer arriscado não alimentar a amargura, não se ressentir, pode parecer arriscado, mas essa é a alternativa que vai alargar horizontes e potencializar o seu futuro e vai surpreender você. Parece ser essa uma indicação que o texto nos dá. Tenhamos coragem.
E nenhum erro que cometamos, e nenhuma mágoa que venhamos a sofrer, pode tirar de mim e de você a responsabilidade de sermos eu e você aqueles que devem encarnar a construção do seu próprio destino. Segundo, ninguém pode ser reduzido sequer à sua pior escolha. Há duas imagens poderosas aqui, cheias de lirismo, de beleza, de estética. A narrativa de Lucas é primorosa nessa história. Estevão, ele prega um sermão carnudo, consistente, um sermão volumoso, cheio de argumentos, um sermão maravilhoso. Eu convido vocês a lerem posteriormente o sermão de Estevão, porque ele é realmente, porque vale a pena. E depois que ele termina de pregar, ninguém presta atenção no que ele está dizendo. O que ele disse não faz a menor diferença, mas ele não para de pregar. E o texto descreve a reação da multidão como sendo uma reação ensandecida, furiosa, de gente ressentida. Eles têm que destruir Estevão. Estevão é a causa do sofrimento deles. Estevão é a razão, é a ameaça ao projeto de vida deles. E o texto chega a dizer que uma chuva de pedras, caiu sobre Estevão. E há duas imagens aqui que eu acho belíssimas. Uma é a imagem do céu que se abre na proporção, o céu que se abre, o abraço de Deus que se abre na proporção que o mundo se fecha para Estevão. A graça divina é inversamente proporcional à condenação moralista, ao ressentimento. O jeito de Deus lidar com a vida é inversamente proporcional ao do ressentimento. O ressentimento fecha, o ressentimento esconde, o ressentimento condena, e a graça de Deus se abre, a graça de Deus liberta, a graça de Deus resplandece. O ressentimento é fechamento de ouvidos, de olhos, de mente, de horizontes, de futuro, de possibilidades. A graça é o contrário, é abertura, mas não qualquer abertura, é uma abertura corajosa. Seus ofensores não são apenas os seus erros, não são apenas os erros que eles cometeram em vida. Estevão vê não apenas o céu aberto por Deus, ele vê também a vida e o destino de todos ali abertos pela graça. Você vai dizer assim, Estevão olha para Deus, e se contenta com Deus, porque o texto pode nos dar essa impressão, A narrativa diz que apesar da multidão furiosa, Estevão só olhava para Deus. Aí pode dar a ideia de que Estevão, ele se alienou do mundo, se desligou da loucura desse mundo e colocou os olhos no divino. Mas não, o texto não deixa a gente pensar dessa forma, porque Estevão se volta para aquelas pessoas que o agridem, para aquelas pessoas furiosas, ensandecidas, e ele faz a seguinte oração: Senhor, não os culpe por causa deste pecado. Não os culpe por causa deste pecado. A abertura não é apenas divina, a abertura para Estevão também é da vida. Ele reconhece que aquilo ali que está acontecendo não define aquelas pessoas, por mais terrível que seja. Aquelas pessoas não são apenas aquilo, aquelas pessoas não são apenas aquele pecado, aquelas pessoas não são reduzidas por Estevão àquele erro que cometem contra ele.
É a imagem do perdão e da graça. E você já deve ter se lembrado da imagem de Jesus sendo crucificado, que Estevão parece reproduzir aqui. Pai, diz Jesus, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. É uma outra maneira de olhar para as pessoas, percebem? Nós não estamos falando aqui apenas de um gesto heróico que merece aplauso, de uma expressão lírica, né, cheia de beleza. Nós estamos falando aqui de um jeito de olhar para as pessoas, de olhar para as pessoas e não reduzi-las ao erro que elas cometem, de olhar para as pessoas e não reduzi-las à decepção que elas nos causaram. Elas são mais do que isso. Essa oração, ela é corajosa, porque a nossa tendência é resolver o nosso problema com as pessoas, reduzindo-as à culpa. É a escolha do ressentimento, mas não é a escolha da graça de Deus. A segunda imagem, a outra imagem, é a das roupas de Estevão, martirizado, jogadas aos pés de Saulo de Tarso. Essa imagem, por favor, não está aqui por acaso, novamente. Isso aqui não é uma casualidade. Lucas, quando conta essa história, não coloca Saulo de Tarso, que passou a ser chamado de Paulo, o apóstolo Paulo, não coloca aqui nessa cena por acaso. O primeiro mártir sendo agredido furiosamente por uma multidão que não aceita a sua pregação diferente. As suas roupas são colocadas aos pés de Saulo. A cena é vergonhosa, é uma imagem arrogante que provoca asco, mas novamente não é definitiva para Saulo de Tarso. É essa a função dessa imagem aqui. Nós temos que olhar para ela e nos lembrar que ninguém, nenhum de nós, por pior que tenha sido a escolha que fizemos, por pior que tenha sido o que nós fizemos, contra quem quer que seja, nenhum de nós pode ser reduzido ao seu erro. Nós somos mais do que os erros que nós cometemos. Nós somos mais do que os erros que os nossos pais cometeram. Nós somos mais do que a culpa que nos toca, que nos ofende. Quem diria que este Saulo, este aqui, dessa cena arrogante e asquerosa, depois de tudo isso aqui, ele se tornaria a figura mais importante do cristianismo? Quem diria que Saulo, em cujos pés se jogou as roupas de Estevão, seria o pregador mais importante do evangelho que levou Estevão a morrer? Quem diria? Eis a surpresa da graça. A surpresa da graça está em que Deus sabe que você não pode ser reduzido ao erro que você cometeu. Deus acredita nisso. Deus não abençoa o seu erro. Deus não abençoa o seu tropeço. Deus não abençoa as suas más escolhas. Mas Deus sabe que você é mais do que isso. Você é capaz de fazer outras coisas. Você pode surpreender. Quem diria que esse Paulo, que participa de uma cena violenta, de ressentimento, se tornaria aquele Paulo que fez tantos amigos? Quem lê a carta aos Filipenses se delicia com a linguagem afetiva com que Paulo fala das pessoas com quem ele tem comunhão. Ele chama Epafrodito do seu companheiro de luta. Ele fala de Timóteo como alguém que é precioso para ele. Ele fala dos seus amigos com uma graciosidade, com uma generosidade. Quem diria que este Saulo aqui, dessa imagem de vilania, seria o maior herói desse mesmo cristianismo? É esse o convite da graça para mim e para você. Essa pessoa que hoje você olha para ela como sendo um algoz,
essa pessoa que é protagonista da sua dor e do seu sofrimento, essa pessoa que é a razão da amargura que tem no seu coração, essas pessoas que causam essa dor a você, a graça de Deus, de modo desconcertante, avisa para mim e para você, elas são mais do que os erros que elas cometeram, e essa é a beleza libertadora da graça de Deus. Eu quero convidar você a ficar em pé junto comigo, para nós orarmos mais uma vez.